Fala aí, galera do Colégio Monteiro, como é que vocês estão, meus queridos, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, mais uma videoaula do nosso conteúdo, galera. Muito bom estar aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo, trazendo mais um pouquinho de informação e conhecimento para vocês, beleza? Então, galerinha, vamos lá. Nós estamos no capítulo 47, Brasil, décadas de 60, 70 e 80. Vamos trabalhar ali o finalzinho do governo Jânio Quadros, João Goulart e o período militar, ok? A gente vai estar acompanhando aqui o resumo do caderno de atividades, ok? Então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, dê uma acompanhada ali, beleza? Vamos lá, pessoal. Governo de Jânio Quadros. Tem alguns ótimos tópicos aqui. Eu vou estar passando com vocês, vou estar trabalhando aqui. E, né? Nós temos esse resumo, então nós temos que utilizá-lo, beleza? Jânio Quadros, ele governa, então, do dia 31 de janeiro de 61 até 25 de agosto de 61, pessoal. Jânio Quadros, ele aguenta aproximadamente 8 meses, somente no cargo de presidente da República, né? Ele era uma figura muito caricata, conhecido, né? Um político paulista, né? Ele ostentava um terno meio velho, meio antigo, né? Ele tinha toda uma presença caricata, ele se aproximava muito do público, né? Ele tinha até um jinglezinho chamado Varre, Varre, Vassourinha, né? Vamos varrer a corrupção. Esse era o jingle do Jânio Quadros, que acabou elegendo ele, colocou ele no comando da nossa nação, né? Ele assume num contexto político de inflação e endividamento nacional. Apenas lembrando que o governante que veio para antes dele era um homem chamado Juscelino Kubitschek, pessoal. E nós vamos ver que o Juscelino Kubitschek, ele deixou uma dívida no Brasil, muito em conta porque ele funda a capital, Brasília, né, no meio do nada, né? Estrategicamente falando, né, ele funda a capital, Brasília, no meio do nada, justamente por causa das questões relacionadas à política brasileira, né? Após o governo de Getúlio Vargas, né, de 50 a 54, né? E Getúlio Vargas, ele acaba pondo uma bala dentro da sua cabeça, no próprio Palácio do Catete, deixa uma carta marcante, um ambiente político social tênue. Carlos Lacerda, que era um jornalista, militante político, ele é obrigado a se exilar em uma outra nação, porque o povo começa a buscar os perseguidores de Getúlio, né? Então, Juscelino Kubitschek, ele olha para toda essa situação e fala assim: o quê? Eu não vou ficar com essa capital no Rio de Janeiro nem a pau. E aí a gente vai ver que o JK, ele vai e transfere, né, a capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, né? Brasília, pessoal, Brasília é tipo uma bolha política, né? É muito cômodo você levar a política para um ambiente onde não tem presença do povo, não tem presença política, né? Então, nós vamos observar essa questão aí. Jânio Quadros, ele herda essa dívida de JK, né? Essa dívida aí de construir uma nova capital, ok? Em seu discurso de posse, né, ele acusou o governo JK de culpa pela corrupção e pelo aumento da inflação natural. Todo presidente que se preze no Brasil, quando ele entra no cargo, ele critica o seu antecessor. Isso é de comum acordo, sempre vai acontecer. Depois eles vão estar juntos tomando um café depois, mas é normal a crítica rolar, a crítica acontecer, e é muito comum, ainda mais aqui no Brasil.
Ah, o fato do Jânio Quadros ter criticado o JK, isso ocasionou uma oposição de muitos integrantes na Assembleia e no Senado ao seu governo. Digamos que ele ganhou inimigos de graça, né? Por causa de declarações, né? Então, se você é um presidente da República, pense muito bem nas declarações que você vai dar, né? Porque isso pode angariar alguns certos desconfortos políticos, né? É um governo autoritário e conservador. Vide, nós vamos ver uma lei que ele vai criar, né, proibindo as mulheres de usar biquíni na praia de Copacabana. E assim, o Jânio, ele era um sujeito muito excêntrico, muito caricato, né? Você poderia esperar qualquer coisa do Jânio Quadros, literalmente falando, né? Ah, ele cria, então, algumas leis polêmicas, né? Ele tem algumas medidas econômicas impopulares, ele congela os salários, ele demite milhares de funcionários públicos, ele limita o crédito, ele desvaloriza 100% o Cruzeiro, né? É o pacote econômico da desgracença, né? Se a gente pudesse fazer uma análise básica e simples, né? É o pacote do aperte os cintos que alguém que não conhece economia assumiu a presidência, né? Mais ou menos essa ideia, né? Ele faz tudo o que a economia indica não fazer, né? Congela salários, demite funcionário público, limita crédito, ele autoriza, né, a impressão de papel moeda. Então isso são situações, isso são decisões que vão acarretando um final ruim, né, ao final de um governo, né? Ele retira os subsídios à produção de trigo e para os transportes, né? Então nós vamos ver que quem carregava o Brasil, né? O Brasil, ele é carregado no agro, gente. Esquece outra coisa, né? O Brasil, ele é levado pela elite agrária, né? Então nós vamos observar que todas essas medidas impopulares, elas vão ter um reflexo muito grande no governo de Jânio, né? Jânio Quadros, ele renuncia, né? Numa carta também, uma carta então porque na verdade a questão do Jânio Quadros é o seguinte: o vice dele era o João Goulart. O Jânio Quadros, ele ficava ameaçando a oposição: ó, eu vou renunciar, eu quero ver o que vocês vão fazer, porque atrás de mim tá vindo um comuna, entendeu? Então, vocês que fica falando de comuna, eu vou renunciar, o comuna vai assumir, né? E aí nós vamos observar que ele escreve uma carta pedindo a renúncia e a Câmara acata, né? E daí a Câmara chega e fala assim: ó, amigão, valeu, obrigado, a gente não precisa de você, né? E Jânio Quadros fica meio que tipo, e agora, o que eu vou fazer? Né? Mais ou menos essa ideia, né? Guardado a piada, né? Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. João Goulart, então, vice de Jânio Quadros, assume a presidência do Brasil, ok? Nós vamos ver então que os militares, eles eram contra a posse do Jango, né, do João Goulart. Ele, pelo fato de ser comunista, né, pelo fato de, tipo assim, os militares não quererem a implantação do socialismo, mas é algo muito relativizado, né? Não que o João Goulart não fosse um socialista, não que ele não fosse um comuna, né? Mas constitucionalmente falando, ele tinha direito de assumir a presidência, ele tinha direito de dar sequência ao governo do seu companheiro Jânio Quadros, né? E nós vamos ver que ele vai ser meio que impedido dessa posse aí, tá? Existia um grupo, né, contra a posse, né, que eram os militares, e existia o grupo a favor da posse, o grupo que defendia o cumprimento da Constituição,
né? O Marechal Henrique Teixeira Lott declarou-se contrário à tentativa de golpe dos militares na posse do João Goulart. Então, os militares eles estavam tentando dar um golpe. Mais uma vez, militares tentando dar golpe no governo brasileiro. Pessoal, nem preciso dizer, se você não concorda que o governo militar foi um golpe, ok, respeito sua opinião, mas nós vamos observar que desde a proclamação da República, quando aquela junta de meia dúzia de militares otários mandaram embora Dom Pedro II, aí o negócio começou a desandar, meu amigo. E aí a gente vai observar que o Marechal Henrique Teixeira Lott, ele vai dar o golpe dentro do golpe, né? Que é o que a gente costuma chamar, né? Ou contragolpe, né? E ele vai defender a manutenção do João Goulart para se cumprir a Constituição. Então ele evita que o exército dê um golpe. Mais ou menos essa é a ideia, certo? Leonel Brizola lançou a campanha pela legalidade, né? Leonel Brizola, que era um político ferrenho, crítico, socialista do Rio Grande do Sul, né? Leonel Brizola é muito conhecido dentro da política nacional como sendo um homem que não tinha papas na língua, né? Ele soltava, ele falava, e com ele não tinha meia conversa, né? Como diria. Plínio Salgado propôs a implantação da República Parlamentarista no Brasil, com o intuito de limitar os poderes de João Goulart, certo? Então, o que o Plínio Salgado ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, ó, vocês estão querendo dar um golpe dentro do golpe, esse negócio não vai rolar, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um parlamentarismo para a gente poder limitar os poderes do João Goulart, e aí quando fechar a época do governo dele, a gente pensa no que a gente vai fazer, né? Existiu uma permanência da crise econômica intensificada com inúmeras greves no Brasil. Nós vamos ver que a Liga das Camponesas ela vai ser criada justamente nesse período, no ano de 1945. Foram perseguidos no governo de J.K. Jânio, ganharam força sob a liderança de Francisco Julião de Arruda de Paula e invadiram terras produtivas. Pessoal, para quem não sabe, é aqui que está nascendo o Movimento Sem Terra, tá? Movimento Sem Terra, um homem chamado Francisco Julião, um dos maiores cupinchas, né, capangas que nós podemos encontrar na história do Brasil, certo? Em 1963 houve um plebiscito para definir a forma de governo do país, presidencialismo versus parlamentarismo, e o presidencialismo venceu. Ou seja, vai ser feito um plebiscito, né? uma consulta popular, uma escolha popular, e nós vamos observar que o que vai vencer, vamos renunciar a isso daí, porque nós vamos observar aqui, vamos ver aqui, que o enfrentamento ele seria muito ruim, né? O enfrentamento ele seria muito ruim. E agora, com mais poderes, né, João Goulart anunciou reformas de base com o intuito de criar uma base econômica e social mais justa para o Brasil. Claro que ele estava a fim de angariar pontos com a população. Pessoal, só um minuto que eu vou abrir a janela. Aí, já voltei, olha só, fresquinho, ventinho da noite, olha que delícia. Em 63, então, houve esse plebiscito, né? E aí nós vamos ver que o descontentamento de civis, somado ao apoio dos militares, favoreceu o golpe militar que originou o período da ditadura do Brasil até 85. Né? Nós vamos ter toda uma ala conservadora brasileira, uma ala conservadora religiosa, defendendo, então, a intervenção militar, a marcha da família, em favor da família, né? Que angariou aí pelo menos 500 mil de pessoas nas ruas da capital, e aí a gente vai observar que essa revolta ela poderia ser utilizada a favor para que o negócio todo acontecesse, né? Que negócio todo acontecesse? A intervenção em si, né? E aí nós vamos observar que no regime militar nós vamos ter uma sucessão de governos. Nós vamos ter o Ranieri Mazzilli assumindo interinamente a presidência do Brasil. Para quem não sabe, ele era presidente da Câmara de Deputados, certo? E daí nós vamos ter
a eleição dentro da Câmara, porque no estado de sítio, né, de uma intervenção militar, intervenção do Estado-Maior, nós vamos observar que fecha-se a política e é feito tudo internamente. Internamente falando, nós vamos ter aí o Marechal Humberto Castelo Branco, né, vencendo o pleito interno, né, e ficando de 64 a 67 na presidência do Brasil, ok? E aí nós vamos ter, como não tinha legislativo que pudesse organizar as coisas, nós vamos ver que o presidente do Brasil, o presidente militar, ele vai governar através de atos institucionais, né? E o primeiro ato institucional, o AI-1, determinou o governo militar, né? Ele deu abertura ao governo militar, né? O AI-2, ele estabeleceu o bipartidarismo, que era a Arena e o MDB. Tipo nós e eles, entendeu? A Arena nada mais é do que o partido dos militares, né? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois do AI-2, nós vamos ter o AI-3, né? Que tornou indiretas eleições para governadores, né? Nós vamos observar que o presidente militar ele levava uma certa vantagem a partir disso, porque ele precisava escolher os governadores dos estados para que toda a lógica do governo militar pudesse acontecer, para que as coisas pudessem rolar, para que as coisas pudessem passar. Nós vamos ter aí o AI-4, né, que determinou a elaboração de uma nova Constituição, né, que precisava-se de uma nova Constituição para reger esse momento do Brasil. E aí os movimentos estudantis, intelectuais contra a ditadura, Serviço Nacional de Informação, órgão de representação aos movimentos, de repressão aos movimentos, e aí nós vamos ver que os movimentos eles começam a ser reprimidos, né? E nós vamos observar que, inclusive, até vai ter a morte de 2 estudantes, me falha a memória agora de quem é o nome do estudante, mas nós vamos ver que houve uma punição severa por parte do controle de poder do Estado, né? Da polícia em si, e tipo assim, esse jovem morre, né, por causa de um enfrentamento, e o velório dele se torna um grande centro de apoio, de revolta, de crítica social e tudo, né, e isso vai levando a agitações, né. Só existe um grande problema aqui, né, que houve no período uma tentativa de assassinato do presidente militar, né. Estouraram uma bomba no aeroporto de Guararapes, aonde o Costa e Silva, né, que era o presidente da sucessão, ele quase foi atingido, né? E após o estouro dessa bomba, nós vamos ver que o presidente Costa e Silva, que era de uma linha dura do exército, ele vai lá e libera, então, libera a bomba, né, digamos assim, o AI-5, né? Ele aumenta a censura, o rigor da ditadura, determinou a suspensão dos direitos civis da população. Então a população não tinha mais direito civil, né? É claro que eles estavam fazendo isso para tentar encurtar os líderes, né? As cabeças aí, digamos, né? E aí nós vamos ver que o que marca o governo do Costa e Silva é justamente essa questão aí do para expulsar, né, expulsar as decisões do povo, né, digamos assim. E aí, o presidente da sucessão é o Emílio Garrastazu Médici, que acreditem em vocês, a galera costuma dizer que ele foi o pior, né, no sentido de tortura, de perseguição, né. No governo de Garrastazu Médici nós vamos ter o TRI, né, nós vamos ter o tricampeonato brasileiro na década de 70, no ano de 70, 1970, o Brasil leva o tetra, né? E aí nós vamos ver que o governo do Garrastazu Médici meio que dá um up, por causa de uma questão esportiva e tudo, e o povo meio que esquece o que acontece, e daí nós vamos ver que isso acabou favorecendo muito, né? Houve uma forte repressão contra os inimigos do Brasil. Que forte repressão é essa?
a gente vai ver que eles vão criar centros de disciplina, de disciplinamento. O DOI-CODE, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Mas nós vamos ver um desenvolvimento econômico descomunal surgindo no governo do Garrastazu Médici, que é o que a gente costuma chamar na história de milagre econômico, mas de milagre econômico não tem nada, porque só deu um surto para a galera achar que tinha grana para poder torrar, e aí nós vamos ver que o negócio não rendeu muito certo, né? Inclusive estava falando com os dois, né? Os dois amigos, né? Sobre isso, dois amigos sobre isso, como cara, essa trama toda aconteceu, né? Do governo e tudo mais, né? Após o governo do Garrastazu Médici, nós vamos ter Ernesto Geisel. Ernesto Geisel, ele já era de uma linha mais moderada do Exército. O Exército ele já estava começando a preparar para entregar o governo, por quê? Porque o milagre econômico já está caindo, né? O milagre econômico teve um pico, o Brasil cresceu 14% ano, teve um pico, né, de avanço, né? O ápice foi 14%, 11%, né? O mínimo 6,5%, né? Só que nós vamos ver que nem tudo é flores, né? E o desempenho começa a cair. E aí o que o exército começa a fazer? Ó, vamos sortar essa presidência na mão da galera, porque senão esse negócio vai estourar na nossa mão. Nós vamos ter o assassinato aí do jornalista Vladimir Herzog, né? E nós vamos ter uma abertura lenta e gradual do país, né? Para essas questões relacionadas ao que diz respeito à nação, né? E depois do governo do Ernesto Geisel, nós vamos ter o governo do João Batista de Oliveira Figueiredo, ou Figueiredo, né, para os mais íntimos. Ele deu continuidade a essa abertura política, ele implementou o pluripartidarismo e a anistia política. Então, por exemplo, que nem nomes como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Palocci, tinha um loirinho também que saía junto com eles, e também, né, acabou pegando aí essa anistia a todo mundo, né? Todo mundo foi anistiado, literalmente falando, tá? Efeitos negativos do milagre econômico. A gente vai ver que o negócio começa a desembocar agora. E aí o que acontece? Os militares, eles... Vai lá. Vá, amigos, para as suas próprias terras, digamos assim, né? Só que nós vamos observar, né, que em 1985, o fim dos governos militares e o processo de redemocratização, que já estava fadado ao fracasso, né? Nós vamos observar que o Brasil ele tem um puta sistema muito bom, só que o problema é que quem está lá no poder, ele pega e faz isso do próprio uso, não tem como, né? Na verdade tem como, né? É uma questão de caráter e índole, né? Mas, enfim, sem querer delongar sobre esse assunto, eu agradeço, pessoal, a colaboração de vocês, agradeço vocês estarem assistindo esse vídeo, e tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!